Crianças, sou eu, a tia Regina. Estamos aqui para falar mais uma história da Palavra de Deus. Então, prepara o seu coração, porque hoje temos uma linda e abençoada história. E Deus vai falar no seu coração. Então, prepara o seu coração para receber a Palavra de Deus, tá bom? E não só o coração, prepara também o seu ouvido. Você pensou que eu não ia trazer meu grande ouvido? Aqui, vem aqui comigo. Então, prepara o seu ouvido também. Então, prepare o coração e prepara o ouvido, porque nós vamos ter uma linda e abençoada história da Palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá? Então, crianças, estou aqui, com um personagem, Lucas, representando os meninos, e a personagem Luísa representando as meninas. Então nós vamos fechar os olhos porque nós vamos falar com Deus, para que Deus venha falar ao nosso coração através da leitura da palavra, tá bom? Então você fecha seus olhos aí, que nós vamos fechar os nossos olhos aqui, tá bom? Lembrando também, crianças, que é importante fechar os olhos. Por quê? Porque a gente se distrai muito quando a gente fica com o olho aberto, não é verdade? É muito mais fácil a gente se distrair. Então, com os olhos fechados, a gente consegue se conectar melhor com Deus, tá bom? Então, vamos lá fechar os olhos? Então, vamos, Luísa, você vai fechar os olhos. Luísa, deixa eu ajudar a Luísa a fechar os olhos, crianças. Luísa fechou os olhos. Agora o Lucas também. Fecha os olhos, Lucas. Isso, pronto. Agora a Luísa abriu o olho. Pronto, crianças, todos com os olhos fechados. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, eu quero te dar graça por esse momento tão precioso, Senhor, onde vamos ministrar uma aula para essas crianças. Senhor Jesus, a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso coração, ela nos fortalece, ela nos revigora. É um presente maravilhoso do Senhor para nossas vidas, porque ela tem poder, ela tem, Senhor Jesus, um poder de ministrar no nosso coração, de nos levantar, de nos fortalecer, de nos restaurar, Senhor. E não somente, Senhor Jesus, uma criança, mas um adulto, um idoso, todas as idades. A tua palavra veio para todas as idades, Senhor. Pai, essas crianças que vão ouvir dessa história, Pai, que o coração delas esteja preparado, Senhor. Abençoa a mente, o coração dessas crianças. Tira todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, Senhor. Que essas crianças sintam, Senhor Jesus, o quanto ela é amada, Deus. Que ela sinta abraçada e acolhida pelo Senhor. Que ela sinta, Senhor Jesus, o tão grande amor que o Senhor tem pela vida dela, Senhor Jesus. Abençoa cada criança do mundo inteiro, Senhor Jesus. Abençoa as famílias, abençoa, Pai, de um modo geral a todos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, Ixi, a tia tá se atrapalhando aqui para segurar. Pronto, pode abrir os olhos. O Lucas também vai abrir os olhos e prontinho, né? Vamos lá para a palavra? Crianças, a história de hoje tem a ver com essa árvore aqui, O homem subiu em cima dessa árvore, crianças. O que será que ele queria em cima dessa árvore? Será que ele queria comer uma manga? Comer uma laranja, uma mexerica, alguma coisa assim? Será que ele subiu para comer alguma fruta? O que vocês acham? Será que foi isso? Vamos ver lá na palavra de Deus o que foi? Vamos lá, então. Crianças, é esse aqui, o nome dele, Zaqueu, é a história de Zaqueu e Jesus. Zaqueu e Jesus. Vamos lá, então, para a história de Zaqueu e Jesus. Crianças, Zaqueu, ele era um homem pequeno, de pequena estatura, assim diz a palavra de Deus, que ele era um homem pequeno. E ele era um homem rico, muito rico. Ele era chefe dos publicanos. Sabe o que é publicanos? Pessoas que cobravam impostos, pessoas que recolhiam as moedas do povo. E olha, ele ficava lá, sabe, cobrando o dinheiro das pessoas. E as pessoas iam até ele e levavam o dinheirinho que elas tinham, tá? Olha aqui a Zaqueu e as pessoas levando as suas moedinhas. As pessoas não gostavam dele, porque achavam que cobrava, né, além do normal. Que ele era um ladrão, eles viam ele como um ladrão, que roubavam o dinheiro deles. Então, crianças, o que aconteceu? Zaqueu, o chefe dos publicanos, um homem rico, ele ouviu falar de Jesus.
ele começou a ouvir falar de Jesus e o coração dele começou a sentir vontade, um desejo no coração tão grande de conhecer Jesus, e ele foi até Jesus. Ele falou, vou lá e vou conhecer Jesus, porque todo mundo está falando de Jesus, então eu vou correndo lá. Chegando lá, eu vou conhecer Jesus. Só que, crianças, quando ele chegou até Jesus, existia uma multidão, muita gente perto de Jesus. E Zaqueu, ele era pequeno, ele não conseguia chegar perto de Jesus. Ele tentava por um lado, tentava pelo outro e não conseguia. E ele queria muito conhecer Jesus. Ai, o coração dele estava assim, sabe, querendo muito conhecer. Sabe o que ele pensou? Ele pensou, já sei o que eu vou fazer, já que eu não consigo ver Jesus dessa forma, eu estou tentando, não consigo, já sei, vou subir numa árvore. E assim foi, crianças. Ele achou uma árvore e subiu nessa árvore. Ele conseguiu subir. E aí, falou, agora sim, agora eu vou conseguir ver Jesus, porque agora eu estou bem alto, eu estou alto e eu vou conseguir ver Jesus. Gente, vocês nem sabem o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Quando Jesus olhou, falou, já sei. Jesus pegou, vou lá perto de Zaqueu. Jesus pegou, veio até perto de Zaqueu. Olha Jesus aqui. E Jesus olhou para Zaqueu e disse assim, Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou lá na sua casa comer contigo. E Zaqueu ficou tão feliz porque ele pensou, nossa, Jesus sabe o meu nome. E eu estou aqui tentando ver Jesus e Jesus vem até a mim. E aí Jesus falou para ele assim, desce que eu vou lá na sua casa. Você sabe que Jesus sabia o nome dele, né? É claro, né, crianças? Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. O passado, o presente, o futuro. Ele sabe de tudo. E ali aconteceu que Zaqueu desceu e as pessoas ficaram muito brava, falavam assim, ai, como pode Jesus ir lá na casa desse publicano, desse ladrão? As pessoas não gostavam de Zaqueu, porque Zaqueu cobrava, lembra que eu falei no início que Zaqueu cobrava o dinheiro deles? Porque ele era cobrador de impostos, ele tinha que cobrar, só que ele cobrava errado, então as pessoas não gostavam dele, porque ele não era justo, né? Então, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Jesus foi até a casa de Zaqueu, como Jesus havia dito. Jesus foi até a casa de Zaqueu. E aconteceu uma coisa linda, crianças, na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele se arrependeu de todos os seus pecados. E Zaqueu disse assim para Jesus, Jesus, eu vou devolver 4 vezes a mais, eu vou devolver os impostos e vou devolver 4 vezes a mais a quem eu peguei de errado, Senhor. E Zaqueu ficou numa alegria. E Jesus pegou e falou para Zaqueu assim, Zaqueu, hoje entrou a salvação nessa casa. Hoje houve uma mudança, uma transformação nessa casa. Gente, que história linda. Zaqueu, ele queria muito conhecer Jesus e ele conheceu. E Zaqueu não somente conheceu, mas como também deixou Jesus fazer morada no seu coração. Ele permitiu que Jesus mudasse a sua vida, né? Ele permitiu que Jesus entrasse no seu coração e que ele fosse transformado. Não ficou somente em Jesus ir lá e pronto, Jesus foi embora, ele continuou lá sendo aquela pessoa cobradora de imposto ruim, continuou fazendo as coisas erradas. Não, Jesus entrou na casa dele para trazer transformação, para mudar a vida de Zaqueu. Olha que história mais linda. É assim que Jesus faz com a gente. Quando a gente entrega o nosso coração a ele, ele entra no nosso coração e transforma a nossa vida. E assim foi com Zaqueu. Então, crianças, essa é a nossa história de hoje, que se encontra lá em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Tá? Eu vou ler para vocês, tá? Então, Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, porque Jesus tinha se hospedado na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdidos. Glória a Deus, crianças. Olha que história linda. Então, Jesus, quando ele entra no nosso coração, ele traz mudança, transformação. Assim foi com a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem errado, e quando Jesus entrou na casa dele, trouxe uma mudança na vida dele. Ele deixou de cobrar os impostos errado, da forma errada que ele cobrava, e começou a agir da forma correta, a forma que agrada o coração de Deus. É assim que Deus nos chama, viu, crianças? A sempre estar andando segundo o coração de Deus, a ter escolhas corretas, a fazer o que é certo, agradar o coração de Deus sempre, tá bom? Então, um grande beijo no seu coração. Então, fica com essa história de hoje, a história de Zaqueu, o homem que mudou o coração, que foi transformado pelo poder de Deus, tá? Um grande abraço e fica com Deus e